Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o professor Marcelo Miguelão. Vamos lá para mais uma aulinha sobre escalas termométricas. Bom, pessoal, escalas termométricas são escalas que servem para medir a temperatura. Nós temos várias escalas termométricas, mas as mais utilizadas são as chamadas escalas Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Bom, o que a gente precisa para ter uma escala térmica? A gente precisa ter pontos de referência. Então, a gente escolheu, por ser fácil de se obter, ponto de referência como a água, a temperatura que a água ferve, a temperatura que a água congela, e lá depois a gente descobriu que existe uma temperatura em que nada se mexe, que é o chamado zero absoluto. Na escala Celsius, que é a que a gente usa, que é essa aqui, os pontos de referência são, quando a água congela, Celsius deu a esse ponto a temperatura de 0 grau. A água fervendo, ele deu a esse valor, nessa temperatura, o valor de 100. Então, como a diferença entre as duas temperaturas é de 100 graus Celsius, essa escala se chama escala centígrada. Tudo bem? Então, a escala Celsius, ela é uma escala centígrada. Por quê? Porque tem uma diferença de 100 graus entre os pontos de referência que Celsius usou. Centígrada. Tudo bem? Bom, a escala Kelvin ela é muito parecida com a escala Celsius. Qual a diferença? Quando Kelvin já fez a escala, montou essa escala, a gente já sabia que a menor temperatura que se pode obter no universo é menos 273 graus Celsius. Nada consegue ser mais frio do que isso, tá bom? O que o Kelvin fez? Ele simplesmente tirou a parte negativa. Então, como eu teria que ter menos 273 graus Celsius, ele pegou e jogou esse valor de menos 273 para zero, e, consequentemente, o que era 0 Celsius virou 273 Kelvin, e o que era 100 Celsius virou dos 373 Kelvin. Bom, então a gente pode dizer também, se você olhar a diferença entre os dois pontos de referência, da água fervendo e da água congelada, tem 100 de diferença. Quer dizer, então, que a escala Kelvin também é uma escala centígrada. Porém, ela também é chamada de escala absoluta. Tá bom? Então, ela é uma escala centígrada e absoluta. Por que ela é absoluta? Porque ela não tem parte negativa, tá bom? Ela não tem valores, não possui valores negativos, por isso que ela é chamada de absoluta. Tudo bem? E a gente tem a escala Fahrenheit, que ela não é nem absoluta e nem centígrada. Aqui ele escolheu 32 graus Fahrenheit para ser o ponto da água congelando e 212 graus Fahrenheit para o ponto em que a água ferve. Se você fizer a diferença, não dá 100 graus. Se você fizer 212 menos 32, vai dar 180. Quer dizer, não temos uma escala centígrada, tá? Cada uma dessas escalas, pessoal, é usada em um lugar do mundo. Nós usamos aqui a escala Celsius. A escala Kelvin ela é utilizada mais no meio científico, com as pessoas que fazem estudos científicos, artigos que publicam em revistas científicas. Ela é a escala científica, é a ciência que mais usa ela. E nós temos alguns lugares do mundo que usa a escala Fahrenheit. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa. Tudo bem? O que a gente precisa aprender é como fazer a conversão entre as escalas, tá? Então a gente usa essa formulinha aqui, que está dentro do quadro aqui, que eu vou colocar outro quadro em volta. A gente vai usar essa formulinha aqui para fazer a conversão. O que é conversão de unidade, pessoal? É você pegar uma grandeza que está numa unidade e encontrar o valor em outra unidade de medida. Como se a gente fosse medir algo em centímetro e querer achar em metro, né?
medir em metro e querer achar em centímetro. Mais ou menos a mesma ideia. Tudo bem? Bom, então o que a gente vai fazer? Nós vamos usar essa fórmula de conversão. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Bom, TC, pessoal, significa temperatura em Celsius. Temperatura em graus Celsius. TK significa temperatura em Kelvin. E TF, temperatura em Fahrenheit. Observem, pessoal, que tanto Celsius quanto Fahrenheit tem graus, tá bom? Então você fala grau Celsius, grau Fahrenheit. Só Kelvin que você não fala grau, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, essa formulinha você nunca vai usar as três partes dela ao mesmo tempo. Você vai usar de duas em duas. Quer dizer, você trabalha com temperatura em Celsius e temperatura em Fahrenheit. E esquece esse resto. Você trabalha com temperatura em Fahrenheit ou em Kelvin. Esquece essa daqui. Você trabalha temperatura em Celsius e Kelvin e esquece a Fahrenheit. Tá bom? A gente vai fazer aí alguns exemplinhos para vocês verem como a gente usa esse negócio. Então, vamos supor que eu queira transformar uma temperatura de vamos supor aí 50 graus Celsius em Fahrenheit. Então, o primeiro exemplo que eu tenho, transformar 50 graus Celsius em graus Fahrenheit. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa fórmula aqui. Tá bom? Vou copiar ela e vou levá-la para lá. Então, vou usar ela. Então, aqui, no exemplo, eu estou trabalhando com Celsius e Fahrenheit. Então, eu vou usar só as duas primeiras partes da formulinha. E essa daqui, Kelvin, não tem nada a ver com a história, ela vai ficar sem usar. Então, eu sei a temperatura em graus Celsius, que é essa aqui, ó. Eu sei a temperatura em graus Celsius e quero achar a temperatura em grau Fahrenheit. Quer dizer, no lugar que tiver TC, eu vou colocar quanto? 50 sobre 5 igual. Agora eu continuo a formulinha. TF menos 32 sobre 9. Bom, agora é matemática, né, pessoal? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, já vou dividir 50 por 5, vai dar 10. Igual a TF menos 32 dividido por 9. Bom, esse 9 passa para lá multiplicando. Então, 9 vezes 10 dá 90. TF menos 32. Passo o 32 para lá mais. Então, vai ficar que TF é 90 mais 32, ou seja, TF, portanto, temperatura em Fahrenheit vai ser de 122 graus Fahrenheit. Então, se eu falar 122 graus Fahrenheit, eu estou falando de uma temperatura de 50 graus Celsius. A diferença é que a gente não tem muita noção da temperatura em Fahrenheit, porque a gente não usa essa escala térmica.
tá bom? Então aí eu transformei de Celsius para Fahrenheit, tudo bem? Vamos fazer agora uma situação que a gente vai transformar de Fahrenheit para Celsius. Vamos ver como fica. Então eu vou pegar aqui uma temperatura de, vamos supor aí, 104 graus Fahrenheit. Então eu quero transformar 104 graus Fahrenheit em graus Celsius. Então, de novo, vou usar a minha formulinha. E aqui a gente vai pegar de novo a parte TC e TF. O que muda? Eu conheço agora o TF e quero achar o TC. Beleza. Então vamos lá. TC sobre 5 TC sobre 5 é igual TF, que eu já achei que é 104, menos 32, dividido por 9. Aí eu faço 104 menos 32. Quando eu faço 104 menos 32, dá 72. Então, TC sobre 5 é igual a 72 dividido por 9. Bom, o 72 eu consigo dividir por 9. Dá 8, né? 72 dividido por 9 dá 8. Então, TC sobre 5 é igual a 8. Esse 5 que está dividindo passa para lá, multiplicando. O que vai acontecer? A gente vai chegar e 5 vezes 8 é 40. A temperatura em Celsius é de 40 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de 40 graus Celsius equivale a uma temperatura de 104 graus Fahrenheit. Bom? E depois a gente tem um terceiro exemplo que eu vou fazer aqui, que ele é bem simples, que é a situação em que nós vamos passar de Celsius para Kelvin. Sabendo de Celsius para Kelvin, a gente sabe de Kelvin para Celsius. Por quê? Vamos supor que a gente tem aí uma temperatura de 280 graus Celsius e a gente quer passar em Kelvin. Bom, a gente vai usar agora o primeiro e o último pedaço da equação, porque eu vou trabalhar com Celsius e Kelvin. Então eu sei aqui a temperatura em Celsius e quero achar a temperatura em Kelvin. Como vai ficar isso aqui? TC sobre 5 é igual a TK menos 273 dividido por 5. Ó, aqui a coisa já começa a ficar legal porque, como é 5 embaixo dos dois, eu posso eliminar. Ou seja, aqui a gente chega numa regra prática. Para você passar de temperatura, para você encontrar uma temperatura em Celsius